Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A investigação sobre a morte de um traficante na zona leste de São Paulo ganhou novos contornos hoje. Uma grande operação foi feita para apurar uma suposta participação de policiais civis no crime. 50 agentes participaram da ação. Eles foram cumprir 13 mandados de busca e apreensão numa investigação relacionada à morte de Rafael Maeda, o japonês. Segundo o Ministério Público, ele era um dos chefes do PCC em São Paulo e foi encontrado morto dentro de um carro em maio do ano passado na Zona Leste. A morte de Rafael Maeda foi registrada como suspeita. Alguns indícios apontavam para suicídio, mas agora o Departamento de Homicídios trabalha com a hipótese de que o japonês tenha sido assassinado. As circunstâncias que esse corpo foi encontrado, a própria polícia não acreditou, que seria um suicídio. O carro estava quente, a mão que estava a arma não conseguia atirar do lado em que ele tomou o tiro. A Corregedoria da Polícia Civil investiga se agentes teriam participado da execução. O corpo foi encontrado no estacionamento desse prédio horas antes dele prestar depoimento sobre as mortes de Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto. O japonês teria participado de um suposto sequestro de Vinícius Gritzbach. Ele é investigado como o mandante do duplo assassinato. Anselmo teria contratado Vinícius para investir 40 milhões de reais da facção em criptomoedas. Mas ele teria desviado parte do dinheiro. Vinícius nega as acusações. Ele é réu no processo e está em prisão domiciliar. Na operação de hoje foram apreendidas 2 pistolas, um fuzil, barras de ouro e celulares dos policiais investigados. A Secretaria da Segurança Pública não se manifestou. Se existe alguém dentro daquele sistema que eventualmente trabalhe para o lado errado ou para o lado do crime, é importante que a polícia seja a primeira a retirar aquele indivíduo. Veja agora outros destaques do dia. Anderson Torres e Silvinei Vasquez são indiciados pela Polícia Federal por bloqueios em estradas no segundo turno das eleições em 2022. Supremo mantém suspensão do pagamento de emendas impositivas. Em resposta, Câmara retoma projeto que limita decisões individuais dos ministros do STF. Candidatos às prefeituras saem às ruas no primeiro dia oficial de campanha eleitoral. E a Organização dos Estados Americanos exige que Venezuela divulgue as atas das eleições. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. O Instituto Médico Legal de São Paulo finalizou a liberação de todos os corpos das vítimas do acidente aéreo que matou 62 pessoas no interior paulista uma semana atrás. Hoje, 12 corpos foram transportados de avião para Cascavel, no Paraná. O avião da Força Aérea chegou com 12 urnas funerárias no fim da manhã. Foi o maior translado de corpos numa única aeronave da FAB. 8 velórios aconteceram em Cascavel durante o dia. Entre as vítimas estão Adriele Costa e o filho dela, Lucas. Os dois viajaram para comemorar a aprovação dele no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Outra vítima velada foi a médica Mariana Belim, que tinha se casado em fevereiro deste ano. Familiares e amigos também se despediram do professor da Universidade Estadual do Paraná, Deonir Seco. Nós estávamos aí todos aí juntos, e de repente ele se vai de uma hora para outra, uma catástrofe, A cerimônia de despedida das 4 vítimas ocorreu no mesmo lugar e reuniu familiares que nem se conheciam, mas que compartilharam da mesma dor. Parentes que confortaram uns aos outros uma semana depois do acidente. Cascavel sofre, todo mundo está sofrendo, E é um sofrimento que parece que não passa, Também foi velado hoje Miguel Arcanjo, que morava em Moçambique, na África, onde trabalhava como cuidador de animais. A cerimônia de cremação da professora universitária Raquel Moreira foi reservada para a família. Houve também a despedida da médica Sara Langer, que fazia parte da universidade, e do médico Leonel Ferreira, que tinha se aposentado havia 3 meses.
ele deixou uma família bem constituída, ele deixou amigos, ele deixou uma história dentro da parte médica, dentro da parte educacional. Então a gente tem uma lembrança muito agradável do Leonel. Em Toledo, na mesma região, aconteceram as cerimônias da professora universitária Gracinda Marina Castelo da Silva e do marido dela, o procurador municipal Nélvio José Rubner. Em Guaíra foram velados Rosângela Maria e o companheiro Mauro Bedin. E em Foz do Iguaçu, Mauro Esguarize, que iria se casar na Suíça e veio ao Brasil para providenciar a documentação. Outras 4 vítimas foram veladas em São Paulo, entre elas a família venezuelana que morava em Cascavel, no Paraná. A família teve uma cerimônia reservada em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Maria Parra, a filha dela, Josgleides Gonzalez, e o neto Joslan Pérez estavam de mudança para a Venezuela. E ele falou para mim, pai, eu quero que você compre um carrinho para mim. Ele ia fazer a conexão e eu ia ir lá ver ele e dar o carrinho para ele, mas olha, infelizmente aconteceu isso. No interior do estado, a médica Ariane Albuquerque Risso foi velada em Fernandópolis. Ela era o acolhimento, ela era o amor, ela não julgava ninguém. E ela viveu para dar amor, para salvar vidas. Na França, um avião caiu durante um show aéreo. As imagens mostram o momento do acidente. O piloto faz uma manobra, mas a aeronave perde altitude e cai no mar Mediterrâneo. O piloto morreu. A apresentação fazia parte das comemorações pelos 80 anos do Dia D, quando tropas aliadas desembarcaram na França durante a Segunda Guerra Mundial. Uma investigação foi aberta para determinar as causas do acidente. Um tiroteio entre policiais e traficantes provocou pânico nos moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro. O confronto aconteceu durante uma operação para prender um criminoso do Pará que estava escondido numa comunidade dominada pela maior facção criminosa do estado. Moradores foram surpreendidos pelos tiros. Pelo amor de Deus, vai pra aqui, criança! O vídeo mostra o desespero vivido por adultos e crianças. Sem saída, eles se deitam no chão e imploram para que alguém abra a porta de casa. Socorro! Socorro! O grupo foi socorrido por um homem que abriu o portão do outro lado da rua, mas uma criança ficou para trás. A minha filha tá ali! Tá onde ela, cara? Tá ali no carro! Vamos pegar ela, calma aí. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O confronto aconteceu durante uma operação para prender um traficante do Pará que estava escondido no Rio havia um ano. O criminoso era responsável por extorquir dinheiro de comerciantes e empresários na cidade paraense de Ananindeua. A investigação aponta que, mesmo à distância, ele comandava a quadrilha que exigia valores mensais. Está sendo muito comum a gente encontrar traficantes de droga de outros estados, homicidados aqui no Rio de Janeiro, principalmente em comunidades vinculadas ao Comando Vermelho, porque são comunidades que têm um poderio bélico muito grande. O Alisson Souza da Silva, conhecido como Troia, foi encontrado numa casa da comunidade. Ele vai responder pelos crimes de extorsão e por integrar organização criminosa. A gente sabia exatamente onde ele estava e foi o que foi feito. Chegamos cirurgicamente ali, entramos na casa, pegamos eles, botamos blindado e saímos da comunidade todos em segurança e com o criminoso preso. O presidente Lula disse hoje que a Venezuela não é uma ditadura, e sim um regime com viés autoritário. Lula entregou casas do programa Minha Casa Minha Vida e inaugurou a obra viária no Rio Grande do Sul. O primeiro compromisso do presidente Lula no estado foi a entrega de 256 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, na zona leste de Porto Alegre. Ele também assinou acordos para agilizar a conclusão de moradias aos atingidos pela enchente. O presidente entregou as primeiras chaves do programa Compra Assistida. 494 famílias receberão hoje a sua chave. O sonho da casa própria. A grande maioria destas famílias nunca teve uma casa própria. E destas famílias, senhor presidente, 241, há pouco mais de 3 meses,
estavam com a sua casa totalmente tomada pela água. 2 novos projetos com recursos do Fundo do Desenvolvimento Social foram assinados. Juntos, garantem 360 casas no bairro Campo Novo e no município de Dom Pedrito. Eu sei a emoção e a alegria que vocês sentem, porque eu sei que neste país tem uma parte da sociedade que é tratada como se fossem invisíveis. As pessoas não querem enxergar os pobres desse país, as pessoas não querem enxergar as pessoas da periferia, as pessoas não querem enxergar as pessoas que estão marginalizadas e dormindo na rua. Mais cedo, durante a entrevista a uma rádio, o presidente disse que não considera a Venezuela uma ditadura. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. Eu não acho que é ditadura, é diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Ainda em Porto Alegre, Lula participou da inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição. A obra teve 144 milhões de reais em investimentos do governo federal. No evento, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a liberação de verba para a recuperação de unidades de saúde atingidas pelas inundações de maio. O último compromisso do presidente no estado foi aqui em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Lula acompanhou a inauguração de obras viárias que vão desafogar o trânsito na região metropolitana da capital. O projeto tem custo de 80 milhões de reais e vai beneficiar 3 milhões de pessoas. O complexo da Charlau é um importante acesso rodoviário. As obras integram um pacote de melhorias de tráfego na BR-116, atravessam 7 cidades e se estendem por mais de 38 quilômetros. A Organização dos Estados Americanos, com apoio do Brasil, aprovou uma resolução exigindo que a Venezuela publique as atas com os resultados da eleição. O texto pede que o órgão eleitoral venezuelano publique rapidamente os registros da eleição, inclusive os resultados da votação de cada sessão. A Venezuela não tem obrigação de respeitar a decisão. O país não faz parte da Organização dos Estados Americanos desde 2019. O país enfrenta uma crise política desde que o Conselho Eleitoral declarou que Maduro venceu a eleição com 51% dos votos. A oposição denuncia fraude e afirma que Edmundo Gonçalves Urrutia venceu com mais de 60% dos votos. A Polícia Federal indiciou o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O repórter Clébio Cavagnoli tem os detalhes direto de Brasília. Olá, Clébio, boa noite. Olá, Cris, boa noite, Fara, boa noite a todos. Anderson Torres e Silvinei Vasquez foram indiciados pela suspeita de impedir o livre deslocamento de eleitores durante o segundo turno da eleição de 2022. Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal realizou operações em estradas do Nordeste, onde o então candidato Lula tinha o maior número de eleitores. O desbloqueio só aconteceu depois que o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ameaçou prender os envolvidos. Além de Anderson Torres e Silvinei Vasquez, outros 4 policiais federais cedidos ao Ministério da Justiça também foram indiciados. O caso vai agora para a Procuradoria-Geral da República decidir se apresenta denúncia contra o grupo. A PF também pediu ao Supremo mais tempo para fazer interrogatórios antes de fazer a entrega final do relatório do inquérito. Volto com vocês, Cris e Fara. Obrigada, Clébio. Ainda hoje, pesquisa do IBGE mostra que o uso da internet por idosos cresceu no Brasil. STF mantém suspensão das emendas impositivas em que o governo é obrigado a liberar verbas para obras indicadas por deputados e senadores. No segundo dia de negociações sobre um acordo de cessar-fogo, Israel alerta sobre nova operação em Gaza e pede que civis deixem a região. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão das emendas impositivas, aquelas em que o governo é obrigado a liberar verbas para estados e municípios por indicação de deputados e senadores.
Os ministros do Supremo tinham até às 23 horas e 59 minutos da noite de hoje para votar por meio do sistema eletrônico da Corte. No início da noite, no entanto, todos já haviam votado e mantiveram por unanimidade a decisão de Flávio Dino. Na quarta-feira, Dino concedeu uma liminar suspendendo todas as emendas impositivas, que incluem as emendas PIX, aquelas direcionadas pelos parlamentares sem a necessidade de indicação do programa ou convênio a qual serão destinadas. Segundo a decisão do ministro Flávio Dino, a proibição acontece até que o Congresso Nacional estabeleça novas regras de transparência, rastreabilidade e eficiência para a liberação dos recursos. A determinação não inclui o dinheiro destinado a obras já em andamento e ações de atendimento à calamidade pública. Por ter sido uma decisão de apenas um ministro, agora é submetida aos demais magistrados da Corte. A decisão criou ruído entre os poderes nesta semana. Ontem, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e 11 partidos políticos pediram ao Supremo a suspensão da decisão do ministro Flávio Dino. No documento, eles questionam a legalidade e a constitucionalidade da decisão monocrática do ministro. Mas, durante a madrugada, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, negou o pedido, alegando que não cabe ao presidente da Corte interferir em decisão de outro ministro. Depois que o STF manteve a suspensão do pagamento das emendas impositivas, a Câmara retomou a análise de 2 projetos que limitam a atuação dos ministros do Supremo. 2 propostas de emenda à Constituição foram encaminhadas hoje à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Uma delas foi protocolada no último sábado pelo deputado Reinhold Stefanes, do PSD. O texto permite ao Congresso suspender qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, caso 2/3 dos parlamentares do Senado e da Câmara entendam que a medida possa ter extrapolado a função jurisdicional da Corte. Se isso acontecer, a anulação terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogada por mais 2. A outra proposta, apresentada hoje por Arthur Lira à CCJ, prevê que decisões individuais dos ministros do STF não podem suspender a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado, nem interromper o andamento de políticas públicas. A medida, que estava parada na Câmara havia 8 meses, também restringe decisões individuais de juízes e desembargadores. As 2 propostas de emenda à Constituição limitam a atuação dos ministros do Supremo. Arthur Lira deu sequência à tramitação das PECs depois que a maioria dos ministros do STF confirmou a decisão de Flávio Dino de suspender a execução das chamadas emendas PIX até que o Congresso atenda aos requisitos de transparência e rastreabilidade. As decisões individuais dos ministros do STF continuam valendo para suspender atos do Poder Executivo, como portarias. Mas cada decisão precisa ser confirmada pela maioria dos magistrados em até 30 dias para não perder a validade. A seguir, você vai ver que os candidatos a prefeito iniciam a corrida eleitoral no primeiro dia de campanha. E veja também, maioria dos roubos de carga no estado de São Paulo termina com caminhoneiros sequestrados. Nos Estados Unidos, Kamala Harris foca nos assuntos econômicos, enquanto Donald Trump se prepara para voltar ao estado, onde foi vítima de atentado. Um levantamento a que o Jornal da Record teve acesso mostrou que, na maioria dos roubos de carga no estado de São Paulo, os motoristas também foram sequestrados. Nos 6 primeiros meses do ano, mais de 2.000 profissionais ficaram nas mãos de criminosos. Este motorista foi surpreendido na rodovia Presidente Dutra quando chegava a São Paulo para fazer uma entrega. 3 motoristas de carro de passeio passaram por ele, avisando que caixas haviam caído do caminhão. Eu parei o caminhão para verificar o que tinha acontecido, né? No mesmo segundo eu vi que não tinha nada caindo. Eu olhei para frente na rodovia, 2 carros vindo de ré. Um armado meteu a arma em mim, na minha barriga, falou, vai, vambora. O caminhoneiro foi sequestrado e levado para o cativeiro, onde ficou até o fim da tarde daquele dia. Só no cartão de crédito, o prejuízo foi de quase R$20 mil. Fizeram algumas compras lá com os meus cartões.
De dentro do meu caminhão tinha minha carteira com uns R$300 de dinheiro. O caminhão foi encontrado abandonado dias depois em outra cidade. De janeiro a junho deste ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou mais de 2.400 roubos de carga no estado de São Paulo. Na maioria dos casos, o motorista foi sequestrado. Para evitar perdas maiores com os assaltos, as transportadoras estão aumentando os gastos com tecnologia a cada ano. Empresas de médio porte no estado de São Paulo, por exemplo, chegam a destinar R$2,5 milhões por ano com monitoramento e segurança. Ainda assim, os prejuízos causados só no ano passado ficaram acima de R$1 bilhão. Prejuízo para o erário público, é prejuízo para o embarcador, é prejuízo para o transportador. O caminhão geralmente é abandonado pelos assaltantes, mais interessados nas cargas do que nos veículos. Ele fique calmo e não reage. O assaltante, dificilmente, ele ataca o motorista se não houver uma reação dele. Eleições 2024. Vamos ver o que fizeram os candidatos à Prefeitura de São Paulo no primeiro dia oficial de campanha. A candidata Marina Helena, do Novo, chegou à sede da Record em São Paulo no final da manhã. Foi recebida pelo apresentador Reinaldo Gotino e, durante 30 minutos de sabatina, falou sobre diversos assuntos, como saúde, educação e transporte público. Marina Helena pretende criar tarifas de ônibus com valores diferenciados para cada período do dia e estender os horários de atendimento com especialistas na rede pública de saúde. E durante a sabatina, a candidata também falou sobre ações e investimentos na área de segurança pública e combate ao crime organizado. Vamos dobrar o efetivo da Guarda Civil nas ruas e treinar e armar bem a nossa guarda, porque não dá para combater o crime organizado, inclusive para ajudar a Polícia Militar e a Polícia Civil nesse combate ao crime organizado. O primeiro dia oficial de campanha do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, começou com um café da manhã na casa dele, com a candidata a vice na chapa, Marta Suplicy. Boulos disse que fez questão de começar a campanha no bairro onde mora, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Guilherme Boulos defendeu mais investimentos nos serviços públicos de atendimento à população mais pobre da cidade e fez questão de destacar a presença da ex-prefeita Marta na chapa que disputa as eleições. Agora começa o jogo, de verdade. Até aqui foi treino. Agora vai começar a campanha para valer. A gente vai ter a oportunidade de apresentar as nossas propostas para a cidade de São Paulo, juntando esse trabalho de uma equipe extraordinária que nós fizemos nos últimos meses, especialistas, juntando a experiência de governo da Marta. Boulos também fez uma caminhada pelo bairro e conversou com comerciantes da região. Pablo Marçal, do PRTB, começou o dia visitando uma comunidade na zona leste de São Paulo. Ao lado da vice Antônia de Jesus, o candidato conversou com a população, tirou fotos e ouviu as reivindicações das pessoas que moram na região. Pablo Marçal diz que começou o primeiro dia oficial de campanha em Cidade Tiradentes porque é na periferia de São Paulo que ele pretende concentrar o trabalho caso seja eleito. O candidato afirmou que quer atrair milhares de empresas para as regiões mais humildes da cidade para gerar empregos e renda. Nós vamos apresentar para a sociedade um plano para 10 mil empresas se deslocarem no cinturão empresarial em volta de São Paulo, que são as regiões mais periféricas da cidade. As empresas vão receber benefícios por ter mais de 80% dos seus funcionários morando no bairro onde elas estão instaladas. O prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, participou de uma caminhada pelo centro histórico de São Paulo. O candidato cumprimentou eleitores e apoiadores da campanha e tirou fotos. Depois, fez um breve discurso. Nunes destacou o trabalho na região central para dar mais segurança e combater a criminalidade. A caminhada pelo centro de São Paulo terminou na prefeitura. Ricardo Nunes falou com jornalistas e enfatizou que espera uma campanha de respeito entre os candidatos. O nosso respeito aos demais concorrentes. Da nossa parte, a nossa campanha tem um compromisso de dizer a verdade, de falar do que a gente fez, principalmente o que a gente vai continuar fazendo. E de sempre dizer a verdade e respeitar a todos.
A candidata do PSB, Tabata Amaral, começou o primeiro dia oficial de campanha em uma escola da Brasilândia, bairro da periferia de São Paulo, ao lado da vice, Lúcia França. A candidata se reuniu com professores e mães de alunos em frente a uma escola municipal. A candidata do PSB firmou o compromisso de implantar escolas de tempo integral em toda a rede de ensino do município. Tabata quer que as escolas sejam uma referência para a comunidade e que abram à noite e aos finais de semana. Essa vai ser uma das primeiras escolas a receber tudo o que a gente está propondo, de campeonato de matemática, de robótica, de xadrez, de cursos livres também. E aí um compromisso de que toda escola municipal, todo ano, vai mandar seu melhor aluno para fazer intercâmbio fora do país. Agora à noite, Tabata Amaral faz o lançamento do programa de governo. José Luiz da Atena, do PSDB, visitou a cidade de Aparecida, no interior do estado. O candidato Altino Prazeres, do PSTU, fez campanha em frente a uma montadora de veículos e numa estação do metrô. Bebeto Haddad, do DC, teve encontro com lideranças comunitárias e vereadores. Ricardo Senesi, da UP, fez panfletagem no Vale do Anhangabaú e no Belenzinho. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. No Rio de Janeiro, os candidatos à prefeitura da capital fluminense foram às ruas no primeiro dia de campanha. O prefeito Eduardo Paes começou a campanha à reeleição em um evento religioso na Penha, zona norte do Rio. Aqui tem um gestor que a população conhece, né, que está no seu terceiro mandato. Eu quero fazer com que o Rio continue avançando. Eu tenho muita honra de ser prefeito de Carioca. O candidato do PL, Alexandre Ramagem, esteve na Central do Brasil. Várias pessoas aqui nos apoiando, pessoas estão chegando para trabalhar, felizes de conversar com a gente, conhecendo, sabendo, querendo uma transformação e uma mudança para o Rio de Janeiro. Tarcísio Mota, do PSOL, fez panfletagem nas ruas do centro. Nós nunca começamos tão bem, nós nunca começamos com tanta vontade e nós nunca tivemos uma aliança tão grande. E nós vamos para o segundo turno. Já o candidato do Progressistas, Marcelo Queiroz, fez uma caminhada em Copacabana, na Zona Sul. O prefeito atual sabe que se a gente for para o segundo turno, a gente vai dar um maior trabalho na vida dele se a gente não ganhar essa eleição. Por quê? Porque a gente está pensando na cidade. A corrida à Prefeitura do Rio de Janeiro tem 9 candidatos. A maioria foi às ruas para tentar conquistar os eleitores. Daqui a 2 semanas, a campanha toma outro rumo e se estende também a propaganda no rádio e na televisão. Ciro Garcia, do PSTU, foi outro candidato que optou pelo corpo a corpo no centro da cidade. Perto dali, Juliette Pantoja, do Unidade Popular, discursou para os eleitores. Carol Esponza, do Partido Novo, foi até a sede da prefeitura. Já os candidatos Rodrigo Amorim, do União Brasil, e Henrique Simonar, do PCO, não divulgaram agenda pública. Em Belo Horizonte, a campanha começou ainda na madrugada e se estendeu até o fim do dia. O prefeito Fuad Noman, candidato à reeleição pelo PSD, fez a contagem regressiva para o início da disputa nos primeiros minutos desta sexta-feira. Ele também distribuiu adesivos por Belo Horizonte. Ainda de madrugada, o candidato Gabriel Azevedo, do MDB, que é atualmente vereador e presidente da Câmara Municipal, foi para as ruas e colou adesivos em veículos. O deputado federal Rogério Correia, do PT, ao lado da vice Bela Gonçalves, esteve no restaurante popular no centro da capital e à tarde visitou um bairro formado por ocupações. Pela manhã, o deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos, visitou uma unidade de saúde na Zona Leste e caminhou pelo centro da cidade. Bruno Engler, candidato pelo PL, gravou material para a campanha eleitoral. Já o senador Carlos Viana, do Podemos, participou de reuniões internas. A deputada federal Duda Salaber, do PDT, também teve reuniões de campanha e gravou o programa eleitoral. Nos próximos 50 dias, os candidatos vão poder pedir votos, fazer comícios e promover carreatas. Publicidade no rádio e na TV, no entanto, só está liberada a partir de 30 de agosto. Qualquer irregularidade pode ser denunciada pelo eleitor no site do Tribunal Regional Eleitoral. A desinformação é o maior desafio atual de todas as democracias do mundo, incluindo o Brasil. Então, a Justiça Eleitoral ela tem se preparado do ponto de vista da legislação e também tecnológico.
Hora da previsão do tempo. A semana termina bem quente em todo o Brasil. Hoje os termômetros passaram dos 30 graus no centro-sul do país. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Calorão, hein, amiga? Como é que vai ser no sábado? Vamos lá, Cris. Olha, segue bem quente. Boa noite para você, boa noite, Fara, boa noite a todos que nos acompanham. Um novo bloqueio atmosférico se forma sobre a região central do Brasil. Ele impede o avanço de frentes frias pelo país. Neste sábado, os termômetros em São Paulo devem chegar aos 31 graus à tarde. Em Curitiba, a máxima de 30. Em Salvador, o tempo fica bem abafado e com pouca variação entre a mínima de 23 e a máxima de 26 graus. Pode chover a qualquer hora. Nesta sexta-feira, apenas o litoral da Bahia registrou chuva para valer. E neste momento, pelas imagens de satélite, temos céu limpo, sem nada de chuva. Amanhã o cenário muda pouco. A chuva, se cair, será sobre o interior gaúcho, no Nordeste, entre as capitais Salvador e Natal, e sobre os estados da região Norte. À tarde, faz até 24 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, máxima de 32. Em Brasília, 31. No Recife, 28. E até 36 em Manaus. Agora vamos ao Tempo Delivery. O primeiro pedido é da Alexandra. Ela escolheu a cidade de Gaspar, em Santa Catarina. Boa noite, Alexandra. O destaque é o aumento gradual das temperaturas à tarde. Neste sábado, faz até 30 graus. No domingo, a máxima sobe para 33 e faz até 34 na segunda. Agora é a vez da Sônia. Ela está de olho na previsão para São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Oi, Sônia. No fim de semana, o amanhecer será com neblina, que logo se dissipa. A tarde esquenta até os 32 graus. Na segunda, faz até 33. Faça como elas, escreva uma mensagem e poste nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Fara, eu volto com vocês. Obrigada, Lidy. Veja a seguir, avião de pequeno porte faz pouso forçado ao lado de um campo de futebol na Baixada Fluminense. Pesquisa do IBGE mostra que 66% dos idosos estão conectados à internet. E TV é o segundo aparelho mais usado para acessar a rede. O uso da internet cresceu no Brasil no último ano, de acordo com o IBGE. E os idosos, Cris, estão cada vez mais conectados. Cerca de 22 milhões de pessoas com mais de 60 anos usavam a internet regularmente. É pela TV da sala que a Jaizete se informa e se diverte. E pelo celular, a manicure acessa a internet várias vezes ao dia. Eu fico assistindo alguma coisa do meu interesse, né? Que faz parte do meu trabalho, pesquisa sobre o meu trabalho, cabelo, né? Faço cursos. Aos 63 anos, Jaizete faz parte de um grupo que tem ampliado o uso da internet, os idosos. Segundo a pesquisa do IBGE sobre tecnologia da informação, o percentual de idosos conectados saltou de 24% em 2016 para 66% no ano passado. O advento da pandemia que fez com que as pessoas se familiarizassem com a utilização dessas ferramentas e os idosos começaram a acessar de uma forma mais intensa. O levantamento apontou que mais de 72 milhões de domicílios no Brasil tinham acesso à internet em 2023. A pesquisa também mostra que o celular é o aparelho mais usado para acessar a internet, seguido pela televisão, que está cada vez mais parecida com um computador e presente em 94% dos lares brasileiros. Em quase metade das casas havia serviço pago de plataformas de vídeo. O Josivan sabe da importância da TV no dia a dia. Ela é a companheira do designer durante o trabalho. Um olhar na máquina, e parou um pedacinho, a gente vê alguma informação, a gente vai para a TV. Parece que a gente vê, é uma mania que a gente pega, né? Tá ali. Hoje em dia você pode ser até ver novela, filme e tal, através da internet, né? De celular, você tem tudo na mão. O Ministério dos Transportes abriu um processo para renegociar as concessões de 14 rodovias federais em todo o Brasil. Os termos foram mediados pelo Tribunal de Contas da União e devem movimentar cerca de 80 bilhões de reais em obras de infraestrutura.
O objetivo da chamada repactuação de contratos é retomar obras de rodovias federais paradas e destravar novos investimentos de modernização das vias, sem a necessidade de esperar pelo término dos contratos vigentes e a realização de novas licitações. Na prática, a renegociação vai atender contratos em que as concessionárias vencedoras de licitações não cumpriram os acordos de investimento e manutenção, inclusive situações em que os valores arrecadados com pedágio não são suficientes para a manutenção das rodovias. Entre os principais motivos para alguns termos dos contratos de concessão não terem sido cumpridos integralmente está a pandemia de Covid-19. Com a redução na mobilidade, as estradas se esvaziaram, diminuindo também a arrecadação das empresas concessionárias, o que levou à redução ou até à suspensão nos investimentos. Os termos da repactuação foram negociados entre o Ministério dos Transportes e as atuais concessionárias, com mediação do Tribunal de Contas da União. É uma iniciativa da Corte para reduzir a judicialização e evitar depreciação das rodovias, gerando investimentos privados no setor de infraestrutura de cerca de 80 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Nós estamos falando fundamentalmente de obras privadas que serão realizadas com dinheiro privado. No momento em que o Brasil vive uma asfixia fiscal, sem dinheiro para fazer investimento em obras de infraestrutura, em obras públicas, renunciar a investimentos privados significa matar a infraestrutura brasileira. Nós estamos engajados nessa marcha republicana para tentar sanear esses contratos de maneira a observar a lei, observar o interesse público e prestigiar o usuário, que é quem precisa desses bons serviços. Apesar do interesse do governo federal na manutenção dos acordos com as atuais concessionárias das rodovias neste primeiro momento, uma cláusula da repactuação prevê que o novo contrato terá de ser oferecido ao mercado, em uma espécie de licitação secundária, para garantir a concorrência. Criou-se um processo competitivo simplificado, mas que permite que outros atores do mercado, caso desejem fazer propostas mais vantajosas ao interesse público, apresentem essa proposta na Bolsa de Valores, que é o ambiente para os leilões que acontecem no Brasil. A renegociação vai beneficiar alguns dos principais corredores de escoamento de produtos do Brasil. Só no estado de São Paulo, a previsão é de 20 bilhões de reais em investimentos em rodovias, como Regis Bittencourt e Fernão Dias. Além dos caminhoneiros, as melhorias vão atender também aos motoristas em geral, com possível redução nos valores de pedágios, segundo estimativas do próprio TCU. Um avião monomotor fez um pouso forçado hoje no Rio de Janeiro. A aeronave de pequeno porte pousou ao lado de um campo de futebol em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com o impacto, as asas do avião quebraram. O piloto sofreu ferimentos leves. Essa aeronave era utilizada em ações de publicidade. As causas do acidente serão investigadas. A rodada de conversas para um cessar-fogo na faixa de Gaza terminou hoje no Catar e deve ser retomada na semana que vem no Egito. No encontro, uma nova proposta para o fim da guerra foi apresentada pelo governo americano. Em uma declaração conjunta, os Estados Unidos, o Egito e Catar afirmaram que a proposta preenche as lacunas restantes para permitir uma imediata implementação do acordo. O presidente americano Joe Biden disse que um cessar-fogo está mais perto do que nunca. Aqui em Tel Aviv, o ex-refém Luiz Har, que ficou 4 meses nas mãos dos terroristas do Hamas, inaugurou hoje esta instalação na chamada Praça dos Sequestrados. Inspirada numa obra que viu em Nova York, a escultura exibe a palavra esperança em hebraico. Luiz diz que está emocionado e espera pela volta dos reféns. Israel mantém o alerta para um possível ataque do Irã e divulgou imagens de um treinamento com aviões de guerra. Hoje, o grupo libanês Hezbollah revelou um vídeo em que mostra túneis subterrâneos e lançadores de mísseis. Uma voz não identificada faz ameaças a Israel. As tensões se espalham pelo país. Na Cisjordânia, um grupo de judeus extremistas invadiu e atacou um vilarejo palestino. Casas e carros foram incendiados. Uma pessoa morreu e outra está em estado grave. Testemunhas contaram que judeus têm sido vítimas de ataques com pedras numa estrada próxima ao local.
O presidente de Israel, Isaac Herzog, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu condenaram a ação. 2 pessoas foram presas. O ex-presidente Donald Trump se prepara para um comício na Pensilvânia, estado onde foi alvo de um atentado. Já a vice-presidente Kamala Harris fez hoje o primeiro grande discurso focado em economia. O serviço secreto reforça a segurança em torno de Donald Trump. O candidato vai fazer um comício neste sábado na Pensilvânia, estado onde foi alvo de um ataque a tiros no mês passado. Um apoiador de Trump morreu no atentado e o presidente foi atingido por um tiro de raspão na orelha. De acordo com a imprensa, a previsão é aumentar o número de agentes. A medida já havia sido anunciada pela então diretora do Serviço Secreto, que admitiu falhas na segurança de Trump e depois renunciou ao cargo. Outra iniciativa que deve ser adotada é um vidro à prova de balas nos comícios para proteger o candidato, principalmente em eventos ao ar livre. Trump tem focado o discurso de campanha em questões econômicas e criticado a gestão de Joe Biden e Kamala Harris. Isso levou a campanha democrata a se concentrar no tema, como explica o repórter Eliseu Caetano. Em um comício na Carolina do Norte, a candidata democrata apresentou hoje um plano econômico de governo caso seja eleita. A proposta é focada no poder de compra dos americanos e no corte de impostos. É o primeiro grande discurso de Kamala Harris sobre economia, depois de ser pressionada a falar sobre o tema. A proposta de Kamala é diminuir o custo de vida e combater a inflação. No discurso, a democrata culpou o aumento abusivo dos preços nos supermercados e afirmou que vai aprovar uma lei para combater os valores excessivos. A expectativa era de que ela enviasse essa proposta aqui para o Congresso americano ainda nesta sexta-feira. A candidata disse ainda que vai dar mais detalhes de seu plano de governo nas próximas semanas. Hoje, a campanha de Kamala deu início a uma agenda batizada de Fim de Semana de Ação. Mais de 2.800 eventos serão realizados em estados estratégicos antes da Convenção Nacional Democrata, que começa na segunda-feira. O Super Domingo da Record está chegando com grandes atrações. Uma das novidades é o Domingo Record, um programa que vai unir informação e entretenimento sob o comando de Raquel Sherazade. Ela está sempre conectada e pronta para se encontrar com você agora aos domingos. Sejam muito bem-vindos ao Domingo Record. E para quem está curioso, a equipe de cenografia já está montando o cenário para o primeiro Domingo Record. Além de apresentar o programa aqui do estúdio, a Raquel Sherazade também vai às ruas para fazer entrevistas e reportagens com um olhar atento que você conhece bem. Qual é o patrimônio de Davi Brito? Mostrar um lado dessa celebridade que o telespectador ainda não conhece. A gente vai trazer um quadro, por exemplo, um quadro com o nosso Gotino, né? Um quadro sobre emagrecimento, que é uma prestação de serviços também para quem está em casa, para quem vai assistir. A revista eletrônica tem outras curiosidades. A gente vai mostrar como são as profissões mais difíceis ou que as pessoas menos conhecem. Tem coisas que eu não posso revelar ainda porque é segredo. O Super Domingo da Record vem cheio de atrações. Logo cedo tem Todo Mundo Odeia o Chris. Em seguida, a estreia de Eu, a Patroa e as Crianças. Logo depois do Domingo Record, tem outra estreia de peso. Que comece o duelo. Tom Cavalcante, que volta à TV aberta com o game show Acerte ou Caia. É um duelo entre famosos que vão tentar conquistar o prêmio de até R$300 mil por programa. E o destino de quem erra é certo. Caiu! A programação segue com a Hora do Faro, que vem com novos quadros, e os talentos do Canta Comigo Tim. A noite só termina depois dos já consagrados Domingo Espetacular, com Carolina Ferraz e Sérgio Aguiar. E o Câmera Record, com a apresentação de Roberto Cabrini. 8 atrações imperdíveis. Muito entretenimento e muita informação para você aí de casa. Vem comigo!
Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem Quilos Mortais. Não perca. Boa noite, bom final de semana e até amanhã. Excelente noite para você.